E olá, seja bem-vindo aqui ao canal. Se você já não me conhece, eu sou o Ricardo Pantoja, engenheiro civil, e hoje a gente vai falar sobre temas muito importantes que eu vejo que muita gente se engana, né? Tem ali pelas etapas e tudo mais, que são as etapas de uma construção do zero até o seu final. Na engenharia a gente usa alguns artifícios para poder dividir em tópicos, né? Eu vou falar para vocês aqui em termos de praticamente 12 a 14 tópicos. Estou vendo aqui no meu monitor e eu vou falar para vocês um a um, tá? Vou botar também aqui, mais ou menos por aqui, para você ver o que eu estou falando, né, dos itens. E vamos começar aqui pelo item principal, que é, aliás, o item inicial, que é o serviço preliminares, né? O que seria o serviço preliminares? Bom, serviço preliminares, o nome já diz que é preliminar a algo, né? Mas antes de começar a construção, a gente precisa tomar algumas atitudes no local. Então, geralmente, quando a gente chega no lote, não tem estrutura para receber a obra por enquanto. E aí, o que eu quero dizer com isso? Geralmente está com muito mato no quintal, no terreno, pedaços de construção antiga, uma própria construção antiga. Então, geralmente, a gente tem que fazer algumas coisas antes do início da execução da obra em si. Isso significa o quê? Que é retirar material, retirar entulho, retirar mato, retirar estrutura antiga do local, e aí criar uma estrutura básica para o funcionamento da obra, que são banheiros, são barracões, né, que são geralmente as casinhas que você vê na construção, que é onde fica o engenheiro, onde fica o mestre de obra, o refeitório. Então isso é os serviços preliminares. A estação de água, né, vindo da rua para tua casa, para tua obra, enfim. Então a estação elétrica vai precisar. Então tudo isso é feito com antecedência no planejamento. A gente já entra na obra sabendo o que tem que ser feito. Se já tem água instalada, se não tem, se tem elétrica, se não tem, se tem alguma estrutura básica. Quando tem casas, quando tem alguma coisa já no local, a gente aproveita e só faz a adaptação. Então, geralmente, os serviços preliminares estão voltados para essas situações dentro da construção, tá? O item 2 é a movimentação de terra. Essa movimentação de terra acontece muito por quê? Porque geralmente o terreno que a gente vai fazer o serviço, vai fazer a obra, ela não tem uma estrutura adequada para receber já a construção. E aí você vai ter que movimentar a terra. Mas pode ser tanto tirar terra do local, às vezes quando tem um terreno que tem vários montes, né, várias diferenças de terreno, de plano. Então a ideia é que a gente tire para deixar no plano, na altura, na cota que a gente quer. Ou então quando o terreno ele é rebaixado, você vai lá e compra um aterro, né, de longe, de uma carrada e tal, joga no terreno para você poder colocar ele na altura que você quer, seja o nível lá do projeto, arquitetônico ou o nível de estruturas, enfim. Isso vai depender de como você vai executar. Um outro caso também que pode acontecer é quando a gente faz uma movimentação de terra para fazer um subsolo, né? Que é exemplo de prédio, por exemplo. Às vezes está tudo ok, está tudo certinho, mas a gente faz uma movimentação de solo, de terra, para fazer estaqueamento, de contenção e tudo mais. Então tudo isso é movimentação de terra. Tudo que você vai movimentar ali, principalmente questão de aterros e afins, você vai fazer nessa etapa, que é a etapa 2. A etapa 3 é a infraestrutura. Ela é basicamente da cota do terreno, da cota do nível do terreno para baixo. E aí que você tem para baixo, geralmente, as fundações de modo geral. As fundações entram em dois tipos, tá? Fundações rasas, que costumam ser radier, sapata, costumam ser fundações que não ultrapassam, se eu não me engano, acho que 2 metros ou 3 metros de profundidade. Se eu não me engano é isso, tá? Mas a outra seria a questão das fundações profundas, que são os estaqueamentos de modo geral, né? Essa estaca hélice contínua, seja uma estaca de concreto pré-moldado, seja uma estaca de aço, ou seja, ser uma barra de aço, enfim, depende de como for fazer. Mas essa é a questão da infraestrutura. Então, tudo que está voltado para a fundação. O item 4 que eu falei é a superestrutura, ou seja, super, né? Está acima. Então, a superestrutura nada mais, nada menos que é a questão da estrutura da casa como um todo. Aí entra vigas, entra pilares, entra lajes e tudo que tiver acima, né, na casa vai ser uma superestrutura. Então não é tão complicado de entender, eu acho que esse é o mais fácil, que é o mais visível nas obras, que é quando você vê aquelas vigas, pilares de concreto, pode ser de madeira também, pode ser de aço, enfim. Mas tudo que está acima é superestrutura, tá? E aí a gente entra no item 5, que é a vedação. A vedação, ela nada mais nada menos que... Pode ter outros nomes também, tá? Pode ser alvenarias, de vedação, enfim.
A vedação nada mais nada menos que é você colocar as alvenarias, né? Isso aí leva em conta também drywall, leva em conta a alvenaria de tijolo, tijolo maciço, tijolo furado, bloco de concreto, tudo que for vedar, ou seja, tudo que for preencher essa lacuna que está entre a superestrutura e o local, né, ou seja, a casa, você vai estar fazendo uma vedação. A única função dela lá é fazer essa vedação para não entrar água, ou seja, vai ter uma maior estanqueidade, vai ser mais prático quanto à infiltração de água, calor, chuva, enfim, é isso que vai fazer com que sua casa vire um abrigo. Basicamente, são as vedações, tá? E aí entra depois, número 6, as esquadrias. Esquadria é super importante, né? Porque são as portas, são as janelas, são os balancinhos, são praticamente esses itens que tá ali nas esquadrias. E são as instalações dessas mesmas que vão dar acesso a seja uma vista, ou seja, você vai olhar para a janela, ou se você vai abrir uma porta para alguém, enfim. Essas são as esquadrias que são tão importantes e é um dos itens mais caros também, por sinal. Isso já é um spoiler aqui para vocês. Número 7, cobertura. A cobertura basicamente pode ser uma laje, pode ser telhado, de modo geral, né? Uma estrutura de telhado com as telhas cerâmicas, telhas de fibrocimento, telha termoacústica, telha de galvanizada, tudo que for cobertura, ou seja, tudo que for praticamente gerar uma área de cobertura, né, como a gente costuma chamar, não sei se tem outro nome para isso, mas tudo que faça algo que deixe coberto, né, significaria a cobertura na estrutura. Aí, como eu falei, tem vários exemplos aí de estrutura de metálica, de galvanizada, de estrutura de madeira, estrutura de... Enfim, tudo que for feito para fazer um telhamento, uma cobertura, se enquadra nesse item, tá? Aí o item 8 e 9 eu vou englobar, que é o item de instalação hidráulica sanitárias e instalações elétricas. Essas instalações são as clássicas já, né? São as tubulações no caso da parte hidráulica, que é a alimentação da casa, né? Os tubos PVC ali conhecidos de 25mm ou 20 milímetros que abastece a casa, que liga na caixa d'água, que a caixa d'água liga para a cisterna, a cisterna liga na caixa d'água. Então, tudo isso é o sistema de instalações hidráulicas. A de esgoto, mesma coisa também, é onde sai do vaso sanitário, onde sai das pias, né, os esgotos no caso. Também tem águas pluviais, que tem a captação da água da chuva, enfim, essas são instalações hidráulicas que são hidrossanitárias. E as instalações elétricas é a mesma coisa também, são os cabos, são as tomadas, são as luminárias, tudo isso faz parte desses itens 8 e 9, tá? O item 10 é impermeabilização. Esse item ele pode estar presente em vários momentos, pode ser tanto lá próximo do final da obra, do acabamento, ou pode ser no início, por exemplo, quando você estiver fazendo ali a infraestrutura e a superestrutura, você pode estar fazendo uma impermeabilização nas vigas de baldrames, para não passar aquela água para a alvenaria, né, que a gente tem costume de ver aquela umidade no pé da alvenaria. Isso faz com que evite esses problemas da água que sai do solo e percola na parede, ou seja, na alvenaria, e evita que você tenha aqueles problemas sérios de umidade às vezes, né, gerando até fungos, bolores, limos e afins. Então essa é uma parte da impermeabilização que pode ser aplicada lá no começo, mas também tem as impermeabilizações que são aplicadas no finais. Por exemplo, antes do revestimento do banheiro, que pode ser uma impermeabilização do banheiro em si, do piso, um pouquinho na parede ali, para que a água do banheiro do box não entre, não vaze e não vá para o teu vizinho de baixo, que se for um apartamento, não vai para o solo, se for uma casa. Você vai evitar um problema com a água no terreno ou com o vizinho, tá? Então essa parte é crucial também. Impermeabilização pouco feita ainda no Brasil, tem muito, lógico, né? Evidentemente que não estou dizendo que não existe, mas ainda a galera costuma esquecer um pouquinho, esquecer às vezes, né? Ou seja, não quer colocar, mas é um item super importante e recomendo fazer, tá? O item 11, o revestimento. E aí pode ser revestimento no piso, pode ser revestimento na parede, pode ser revestimento no forro, tudo se enquadra. Quais são os tipos de revestimento? Pode ser uma pintura, né, como é o caso ali, pode ser uma pintura, pode ser uma aplicação de cerâmica, de porcelanato, pode ser um piso vinílico, pode ser um forro ali, uma pintura no forro, algum tipo de acabamento diferenciado. Então tudo que for voltado para a questão da confecção do acabamento, ou seja, dos revestimentos, acaba sendo um item muito caro, por sinal, um dos itens mais caros, se não o mais caro da obra. Eu vou passar uma tabelinha para vocês aqui, para vocês verem aqui a proporção dos custos, geralmente dividido em etapa, tá? Temos o item 12, que é o vidros.
Esse vidro aqui, ele pode enquadrar um pouco de determinadas esquadrias, como eu já comentei, pode ser uma janela de vidro, mas como é o caso aqui dos vidros ser item 12, pode ser também os corrimões, né, pode colocar vidro também, pode ser na escada, pode ser na fachada em si, né, colocar um paredão de vidro e tal. Então isso é um item também muito importante. E aí o item 13 também, que é pintura, que estaria enquadrado ali no acabamento, né, que seria o conjunto com revestimentos. Mas nesse caso, pintura significa mesmo pintura, né? Pode ser uma pintura de acabamento, pode ser uma pintura impermeabilizante, por sinal. Pode ser uma pintura ali para algum tipo de estética diferente. Então, tem várias situações que tu pode usar a pintura, tá? Pode ser um grafite, enfim. O último item aqui é os serviços complementares, que é geralmente o final da obra, né? Que pode colocar ali limpeza, retirada de entulho, pode colocar a limpeza de modo geral, né? Pode ser limpeza geral da obra, pode ser limpeza local, pode ser a retirada de alguns itens do local, pode ser retirada do barracão. Então tem várias coisas que pode se complementar aqui nesse serviço. Então por isso que é serviços complementares, são serviços extras ali previstos, mas que não são necessariamente voltados para a obra especificamente, são mais a questão da logística externa, né? Que é retirar, às vezes depende do caso, colocar itens, né? Colocar novos móveis e tudo mais. Isso pode estar se enquadrando também nesses serviços complementares, tá? No mais, galera, é isso que eu queria falar para vocês. Se inscreva no canal se você gosta de conteúdo de engenharia. Eu sei que é muito item, mas ao decorrer do canal aqui eu vou estar desvendando cada um deles, explicando, cada dúvida que você tiver vai ser explicada. Inclusive é importante que você comente aqui, é importantíssimo mesmo, que aí você comentando a gente consegue ser um pouquinho mais assertivo nos nossos vídeos, tá? No mais, muito obrigado aí e tamo junto, até a próxima.